estão iniciando o nosso culto, amém? Amém. Senhor meu Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por cada um, Pai, que entrou, Pai, neste lugar, meu Deus, obrigado, Senhor meu Deus, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas, Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esta manhã, Pai, pelo café, pelo almoço, Pai, que o Senhor tem pedido, Pai, muito obrigado, meu Deus, pelos nossos familiares, por nossa família, Pai, por o Senhor, Pai, sempre ser o provedor, Pai, sempre está nos ajudando, meu Deus, abençoa, Senhor Jesus, no mês da noite, Pai, que o Senhor Jesus, Pai, possa estar abençoando cada louvor que foi entoado, Pai, o nosso pastor que vai trazer a palavra, Pai, que o Senhor Jesus, Pai, possa estar nos conduzindo, Pai, nos mostrando, Pai, sempre usando a tua palavra, Pai, abençoa, Pai, aquele que está vindo a pé, aquele que está vindo de ônibus, de carro, Pai, que o Senhor Jesus possa trazer, Pai, em paz, Pai, protegido, Senhor, meu Deus, e nos dá, Senhor, meu Deus, um culto, Pai, abençoado, Pai, fica conosco, meu Deus, aqui neste lugar, meu Deus, é que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos louvar ao Senhor com 77 da harpa cristã. 77 da harpa cristã. Amém? Amém. Neste mundo. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador?
Aleluia, maravilhoso é estar na casa do nosso Pai, podendo louvar e exaltar o nome dele. Aleluia. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Oh, os anjos que o louvam, também o louvarem, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é grande para mim, pois a graça me encheu de amor sem fim. Jesus foi para a glória, mas um dia eu vi, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão pouco salvar, não sabendo agradecer seu grande amor. Porém, somos ambos o favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita por Jesus se confessar, dando glória ao seu nome sem cessar, ensinei o céu e terra, onde se a mesma entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia. Vamos louvar ainda ao Senhor no 577 da harpa cristã, que nós possamos deixar todo no altar do nosso Deus, deixar que Ele tome o controle, a direção das nossas vidas. Amém? 577
77 da Harpa Cristã. Aleluia. Em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode descobrir
noite. Meu Deus, Filho Deus, amado, Jesus. muito obrigado. Pai eterno, Pai maravilhoso. Aleluia. Pai, você quer ver com as barreiras, aquilo que impede, ó Pai querido, amado, do teu povo, Pai querido, estar na tua casa, casa de oração, aprender a tua palavra, Pai. Pai eterno, Pai maravilhoso, usa o teu servo nesta noite, ó Pai querido, amado, grandemente, ó Pai querido, amado, para falar, ó Pai querido, para introduzir, ó Pai, este ensinamento aos nossos corações, ó Pai. Essa palavra, Pai querido, Pai amado, deu ficar no nosso coração. Não somente para nós, ó Pai, mas também que nós possamos transmitir ao teu povo. Pai querido, Pai amado, essa é a oração que eu faço diante de Ti, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Quero cumprimentar você que está nos assistindo aí pela internet. Também seja bem-vindo, bem? Igual nós já lemos esse texto, nós vamos ler de novo. Efésios 4, 1 a 6. Eu leio o verso e a igreja lê o seguinte, terminamos juntos com o sexto. Paulo falando sobre a unidade da fé. Não é? Então vamos lá. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, vocês. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aleluia. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, todos. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Todos. Pode sentar, irmãos. Eu vou ler o texto, o trechozinho que nós paramos na terça-feira. Eu falava sobre a doutrina bíblica exige uma ética cristã. A última não sobrevive sem a primeira. Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vocação que fosse chamado. Efésios 4:1. Andar de modo digno é a ética. Vocação é que foste chamados e é a doutrina. Eu até perguntei, vamos ver se vocês lembram. Vamos lá. Andar de modo digno é vocação que foste chamado é a doutrina. Guardado, né? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar. O que fazemos não pode estar desvinculado do que cremos. Repita comigo. O que fazemos não pode estar desvinculado do que cremos. Porque se você diz que crê, você tem que viver conforme aquilo que você crê. Uma das dificuldades do povo aceitar os fariseus, eles ensinavam, mas eles não faziam. Se prestarmos atenção, diz a Bíblia, e Lucas vai falar isso, né? Que Jesus começou a ensinar fazendo. Ele fazia e ensinava. Então é muito importante. Imagine quando nós começamos uma profissão, alguém é servente de pedreiro, mas ele não quer ser servente de pedreiro a vida inteira. Ele vai aprender a fazer a massa, não é? A quantidade de cimento para cada. Enfim, ele vai, amanhã ele já quer tomar um lugar de pedreiro, não é? Ou alguém diz assim: eu sou servente de pedreiro, eu sou humilde, eu fico como eu estou, porque eu sou humilde. Você não é humilde, não, você é preguiçoso. Não vem com essa história de humildade. Tem pessoas que têm humildade e andar de cabeça baixa. Não é, não. Humildade é você saber enfrentar a adversidade com calma, sem mudar a sua postura cristã. Não é? Então você diz que crê.
Prova que você crê fazendo. Amém? Amém. Deixa eu continuar. A doutrina bíblica mostra a nossa posição em Cristo e a ética determina nosso comportamento em Cristo. Vocês estão entendendo? Porque nós estamos estudando sobre ética cristã. O que é ética? Vamos ver se a gente lembra. Ética é? Andar segundo a palavra de Deus. Ética é você ter regras, você ter instruções, andar com conduta de acordo com o que é e que deve ser. Ética é isso, não é? Por exemplo, eu subi no púlpito, ou eu sentei aqui na cadeira, o pastor Luiz é o pastor aqui, ele não me chamou. Por que eu falo só para dizer? Não, mas ele que lidera aqui. Falar mal de uma pessoa, de um pastor ou de um ministério é falta de ética. É antiética. Você não deve fazer isso. Mas a igreja lá se não prega o teu evangelho, o evangelho de Jesus, viva o evangelho de Jesus e o outro. Deixa ele com os valores que ele tem, quem quiser seguir o que siga. Não é verdade? Mas então ética é aquilo que nós fazemos e de acordo com o que aprendemos. Por isso que o texto está dizendo aqui, não é? O que ele está dizendo? Andar de modo digno é a ética, tem nada a ver com a igreja. Agora, vocação a que foste chamados é a doutrina. O que é doutrina? Vocação para qual fomos chamados. Doutrinar é ensinar, gente. É um conjunto de ensinamentos que regem, por exemplo, uma igreja. Nós temos, esta igreja tem doutrina. As irmãs oram de véu, saúdam com ósculo santo, lavam os pés antes da ceia. Por que isso está na Bíblia? E nós somos restauração. Vamos ver se você se lembra. O que quer dizer a palavra restauração? Diga comigo. A gênese histórica do conceito de volta à Bíblia. Porque o tempo vai passando e as pessoas vão se esquecendo. Quando você abre lá Juízes, capítulo 2, versículo 10, diz que aquela geração que conheceu o Senhor morreu. E se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor e nem o que ele fizera com o povo de Deus. Daí a necessidade de nós estarmos muito atentos e sentar com os nossos filhos, compartilhar com eles tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. É muito bom isso, porque às vezes os nossos filhos não estão vendo muita coisa que você viu, mas você pode falar, Deus faz o que eu vi Deus fazer, é só crer. Como é que diz o texto que fala sobre o assunto? Se creres, complete. A glória de Deus. Então, o crer é muito importante. A Bíblia diz que Jesus não pode fazer muitos milagres, não é? Na sua terra, por causa da incredulidade deles. A incredulidade impede a operação do Senhor. Nem sempre. Porque às vezes Deus quer fazer uma obra, os incrédulos estão ali, mas Ele vai porque Ele decide. Mas no momento de busca, é muito bom que nós estejamos no mesmo Espírito. Por exemplo, vamos dizer que o irmão gosta de ler a Bíblia. Aí o pastor diz, vamos cantar o hino 3 da harpa. Aí o irmão está lendo a Bíblia e não canta. O que é isso daí? Quebra de unidade. Ou, vou dar aqui um ensinamento que eu acho que isso daí a gente tem falhado muito. Por exemplo, quando uma pessoa é convidada a orar, vamos dizer que o pastor Luiz diz assim, Matilde, faz uma oração. Ela começa a orar e todo mundo começa a orar junto com ela. Ela vai Jesus, ó Senhor, mas aqui, faz aquela confusão. Quando um está orando, o outro deve estar concordando com amém, glória a Deus. Jamais fazer assim. Isso daí é uma coisa errada que a gente faz. Às vezes eu fico olhando, peço para a pessoa para orar, 2, 3, um dia nós estávamos na sociedade bíblica, né? E tinha lá Ivan Espíndola de Ávila, conheceu hoje. Ivan Espíndola de Ávila faleceu, já não está mais conosco.
Mas o irmão Espíndola de Ávila é aquela figura, né? Ele tinha um carinho muito grande por nós, o pastor Gente chegava lá, ele me dava bastante folhetos para eu trabalhar, né? Ele era secretário da Sociedade Bíblica do Brasil. Mas um dia ele convidou para fazer um culto de oração, não é? E você sabe, o irmão Espíndola de Ávila era um crente tradicional, mas respeitava os movimentos pentecostais. Aí na hora que ele pediu, fulano, doutor de tal, ore para nós. Aí o irmão começou a orar, quando terminou a oração, o Ivan, ele falava, ele não tinha aquela coisa de que, não, mas vai entristecer, irmão. Não, essa história de entristecer o irmão, a gente acaba não ensinando o irmão a fazer o que é certo. Se você achar que não tem ambiente para corrigir em público, que isso eu ensino no curso de obreiro. Elogiar em público e corrigir em particular. Mas tem vezes que a coisa é muito gritante. O irmão Espírito de Ávila, não sei se estava comigo nesse dia. Aí, ele disse, irmãos, eu respeito os irmãos pentecostais. Mas, irmãos, quando nós estamos, eu pedi um fulano para orar, porque eles não nem deixavam ele orar, cada um falou mais do que o outro, e de vez em quando eu observo isso. Aí ora. Então é bom a gente aproveitar esse momento de doutrina, esse momento de discussão, para os irmãos aprenderem. Outra coisa que eu quero que os irmãos aprendam. O que Jesus disse? Repita comigo. Tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu farei. Uma vez uma pessoa chegou, ele orou assim, pediu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o pastor Calheiros. É aquele homem também que tiver de chamar a pessoa, ele chama mesmo. Meu irmão, o senhor orou para quem? Orei para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo. Meu irmão, você botou em nome deles. Quando você bota em nome de um, você dirige a outro. Mas você gastou a trindade toda e não endereçou nenhuma delas. Vocês estão entendendo? Tudo que pedir em meu nome, olha, em meu nome, eu farei. Já observaram? Que quando você tem uma recomendação de uma pessoa importante, né? Olha, eu queria um emprego, aí eu conheço o dono. Aqui, essa pessoa eu estou indicando, ela está aí no meu nome e tal. Aí aquela recomendação abre a porta. Quem é que já teve uma experiência dessa? Eu já. Vocês estão vendo? Agora e a oração? Como é que faz? Se você não tiver assim, uma recomendação de alguém que tem peso para você ter a resposta, como é que fica? Você olha para ao Filho e Espírito Santo, não sobrou a trindade, não foi gastada. Então, quando nós orarmos, vamos dizer assim, quando orarmos, vamos encerrar assim. Em nome de Jesus. Amém. Faça o seu pedido. E coloca aquele que disse, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Aí é uma promessa de resposta na tua oração. Mas a gente está aqui para aprender. Amém, queridos? Então vamos lá. O que fazemos não pode estar desvinculado do que queremos. A doutrina bíblica mostra a nossa posição em Cristo e a ética determina o nosso comportamento em Cristo. Com base em nossa doutrina bíblica, é que formulamos os deveres que temos em nosso contexto cultural. Vamos observar 3 aspectos. Então veja bem, não é? Nós estamos aprendendo o que é ética cristã. E quando se fala em ética cristã, vocês estão aprendendo. É como agir, é como fazer. É como você vai estar, vamos dizer assim, trabalhando para o Senhor. Por exemplo, a Bíblia no Salmo 100, como é que diz? Celebrai júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Apresentar para Ele com porque Ele é Deus. Então, o que fazemos aqui na igreja? Servimos ao Senhor. Vocês vieram aqui servir o Senhor. Vocês não vieram, meu pastor, a gente está sendo um veículo, um instrumento. Mas vocês estão aqui para adorar o Senhor. E o Senhor está aqui para abençoar vocês, não é? Abrir o entendimento de vocês sobre as Escrituras. Porque quando nossa mente abre, né, é muito interessante que quando Paulo desceu para orar,
perto do rio, encontrou umas irmãs lá, e ele começou a pregar. De repente a Bíblia diz assim: e o Senhor abriu o coração de Lia e de água, e ela entendeu a palavra, e os convidou para casa. Então o Senhor vai abrir. Mas não é ela que abre, meus irmãos, ela já estava com o coração aberto. Vai conhecer quem era Lia, ela já era uma serva de Deus. Então, não é que, obviamente, que a Bíblia não se contradiz, como está lá em Apocalipse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, ceio com ele e ceia comigo. Mas como é que ali, no caso de Lídia, o Senhor abriu o entendimento dela para compreender as Escrituras? Se o Senhor abriu o teu entendimento, você que está me assistindo e que vai assistir depois, você entende as Escrituras. E quando nós entendemos as Escrituras, nós começamos a amar ler a Bíblia, ouvir sobre a Bíblia. Aleluia. Porque olha, aquilo nos alimenta. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Daí a necessidade de nós estar usando muito este livro. Mas nós vamos ver então 3 tópicos aqui. Ética individual, diga. Ética individual. O que nós entendemos como ética individual? É você cuidar de você mesmo. Isso aí é individual, não é isso? Então vamos lá. É o que trata do dever do homem para consigo mesmo. Então você tem um dever consigo mesmo. Você precisa de se autoanalisar. Porque às vezes você lê a Bíblia, mas não está nem se importando no que está fazendo, como está fazendo, como está diante de Deus. Não pode ser assim. Essa palavra está nas tuas mãos, está nas nossas mãos, para nós aprendermos como viver diante de Deus e diante da sociedade. Agora nós estamos falando de ética individual, não é? Então, o homem para consigo mesmo, não é? É você ser sincero para você mesmo, não é? Então, tudo isso vocês vão aprender com ética individual. Depois vem ética social. Quando fala em social, o que é que vem à mente da gente? Nós vivemos em sociedade, não é? Então vamos lá. Ética social é a que trata do dever do homem para com o seu próximo. Isso lembra o quê? O segundo grande mandamento da lei de Deus: amar o próximo como a si mesmo. A Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então essas coisas todas, mas irmãos, se nós lermos, meditarmos, e os irmãos gostarem, mas não aplicar isso na sua vida, não buscar aplicar isso, os benesses, as promessas de Deus para a sua vida não vão chegar. Mas eu não consigo nada. Alguma coisa deve estar errada. Quer ver? Eu vou pedir o nosso irmão Nelson que leia o Salmo 19, versículo 12. Olha que oração linda que Davi faz. Nós também devemos de vez em quando fazer essa oração. Pode ler. Salmo 19, versículo 12. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Só isso. Vocês estão percebendo? Que você não pode você mesmo se achar perfeito. Não há ninguém perfeito. Quando Paulo lá no texto fala que nós somos perfeitos, o termo perfeito ali refere-se a amadurecimento. Não perfeição como que alcançamos a perfeição, mas amadurecimento. Porque o crente maduro não é qualquer coisa que mexe com ele, não. Eu não sei o que tem, mas eu vou orar por você. Olha, tem crente que qualquer coisa. Já não vou mandar na igreja. Não gostou. O pastor falou alguma coisa, a carapuça caiu na minha cabeça, ele não olhou para mim quando ele estava falando. Já não vou mandar na igreja. Esse crente aí não amadureceu ainda. Por isso Paulo diz: com leite vos criei e não posso dar alimento sólido. Porque você não podia e ainda não pode. Mas ele espera que amadureça. Imagine os pais que estão aqui, que viu o filho nascer precisando de limpar, de mamar, de dar banho. Mas imagine se esse filho, quando tem 12 anos, você ainda precisa dar comida na boca, ainda precisa dar banho, ainda precisa botar fralda.
essa pessoa se sente o que é triste, não é? O filho não amadureceu, o filho não se socializou, é uma coisa horrível. Então, nós precisamos de analisar o crente imaturo também. Qualquer coisa ele já está pulando fora. O homem de Deus, a mulher de Deus, veio o vento, veio a chuva, veio o rio, bate e ele continua firme, porque ele está na rocha de Jesus. E Jesus foi contundente lá no capítulo 7, não é? Vai estar lá em Mateus 7, que até comentava um pouco com o Paulinho quando a gente vinha conversando. Mateus 7, está lá ele terminando o sermão do monte, né? E no capítulo 7 ele termina o sermão do monte. E nos versos finais, está aqui, do 24 ao 27. Pode ler para mim. Vamos prestar atenção. Lê. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-me-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não pratica, as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Leia, por favor, Hebreus 5, verso 12 a 14. Quem achar primeiro pode ler para nós, por favor. Estamos falando do crente que amadurece e o crente que fica verde. Já achava muito interessante quando o crente falava assim, mostrava o meninice, falava, esse crente é verde, não amadureceu ainda. Mas pode ler, quem já achou. Eu disse Hebreus 5, 12 a 14. Pode ler. Amém. Oi, quem achou, ler, por favor. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aleluia! Vocês estão percebendo? Quando a Bíblia fala em perfeito, está referindo-se ao amadurecimento do crente. É o que Deus espera. Se é uma coisa que desagrada, se é o crente menino, velho, 100 anos quase de crente, exagerei agora, né? Mas vai lá, a vida inteira já está velhinho, continua menino, não cresceu, não desenvolveu. Deus quer te dar tudo isso. Por que Ele dá o Espírito Santo? Ele vos guiará em toda a verdade, vos fará lembrar o que eu tenho dito. Então o crente tem, ninguém é crente sem o Espírito Santo. Batizar com o Espírito Santo é diferente de ter o Espírito Santo. Vocês vão observar que quando Jesus regressou, ressuscitou, ele chegou perto dos discípulos, só eles receberem o Espírito Santo. Eles receberam. E a Bíblia diz que eles passaram a compreender as Escrituras. Mas agora veja bem que lá no capítulo 2, né? Atos 2, vai mostrar a descida do Espírito Santo. Ali foi diferente. Ali eles foram batizados com o Espírito Santo. Então o crente tem que buscar o batismo. E não é falar língua só. É também, mas não é só. Entende? É ter uma vida como está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito tá lá. Tem muito crente que fala língua pura e tudo e não tem o fruto do Espírito. Irmão, que pena. Por isso a necessidade de estudar a Bíblia. A Bíblia é um contexto coerente. Ela não diz uma coisa aqui, diz lá. Ela cumpre-se e se encontra. Se o elemento tiver humildade de estudar e abrir o coração, o Espírito Santo ensina e ele não se atrapalha.
Amém, queridos? Então está aí. Então o que é? Dever do homem para com o próximo. Vamos para a última. Ética teísta. Eu acho que eu já falei isso aqui, que agora estou dando sequência. Ética teísta. O que quer dizer teísta? Sobre Deus. O que quer dizer ateu? Aquele que não O teísta é aquele que acredita. que acredita. Então nós somos teístas. E o camarada que não crê no Senhor é ateu. Ateu não crê, nós cremos. Então nós vamos estudar sobre teísta, ética teísta, que trata do dever do homem para com Deus. Então você precisa de entender o quê? Que você serve um Deus vivo e precisa ter muito cuidado para agradá-lo. Deus não é menino não, irmãos. Mas às vezes a gente trata com Deus como se Deus fosse um menino, que a gente fica trocando ideia com ele. Às vezes nós queremos trocar até figurinha. Vou trocar figurinha com ele. Deus não vai trocar figurinha com ninguém, meu irmão. Ele tem no coração dele, na mente dele, buscar e salvar o que está bem perdido. E digo mais, ele coloca tudo na nossa mão para a gente fazer esse trabalho. Bota recursos financeiros, poderes de Deus, dons espirituais, coloca do teu lado pessoas competentes. É muito ruim quando o pastor abraça o púlpito e diz: aqui ninguém toca, só eu. Que pena, né? Porque eu vi um comentário de um pastor que ele foi tirar umas férias, hein? Um membrozinho da igreja, eu estou dizendo membrozinho, porque não era uma pessoa influente, não era nem um presbítero, era um irmão. Mas aquele irmão se sentiu tão honrado pelo pastor e fez um trabalho invejável. O povo amou aquele irmão e começou a elogiar o irmão para o pastor. O pastor chegou na igreja, o irmão chegou para agradecer a oportunidade. Você nesse púlpito não sobe mais. Olha aí. É como aquele que abraça o púlpito, aqui é meu, aqui não é meu, aqui é de Jesus. Amém. Se pastor gente tivesse esse pensamento do eu aqui, o ministério não teria desenvolvido. Mas que eu mais fiz foi trabalhar esses homens, ensiná-los. E hoje muitos deles eu aprendo com eles também. Então, porque nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus, você não pode ficar com aquela história: eu já sou herdeiro. Eu chego até a dizer que o herdeiro sucateia, não é? Os desejos, os propósitos daquele que está fazendo a obra de Deus. Agora, o sucessor, não. Diga assim: sucessor. Sucessor. Não herdeiro. O sucessor amplia toda a visão do seu mestre e continua fazendo o seu trabalho. Mas o herdeiro sucateia. O que é sucatear? Isso não é para mim, não. Quantos ministérios que o filho assume, ou herdeiro, ou parente, e o ministério fecha depois? O que houve? Não era o mesmo Deus? Era o mesmo Deus, mas não era o mesmo obreiro que tinha a visão de Deus. Porque essa visão, a visão de Deus, sabe qual é, irmãos? Diga assim: a visão de Deus. A visão de Deus É servir. é servir. Acho interessante, pastor Luiz, que nós começamos a consagrar evangelistas. Aí, para dar vamos dizer assim, um qualificativo mais honroso, chamamos de evangelista ministro. Não é? Não é isso mesmo? Evangelista ministro. Sabe quando você chama alguém de evangelista ministro, sabe o que você está dizendo? Você está fazendo ele descer da maior função que Deus dá, porque ministro era aquelas pessoas condenadas à morte que ficavam lá nas galera. Quando fala em galera também, é isso aí. Era aqueles que da galera empurravam para a igreja, ficavam ali até morrer, porque eles já estavam condenados. Então, ministro é isso. Agora, obviamente que ministrar eu estou fazendo, mas ministro no sentido de título, ele não é honroso, não. Ele mostra que o elemento está mais para serviçal, não é? É o caso do pastor. Pastor é servo, diácono é servo, diaconisa, Antônio, parabéns. Você está aí, Antônio? Tá. Vocês estão entendendo? Ela desceu um degrau no sábado, que ele era membro da igreja só, agora era diaconisa, quer dizer o que? Membro servo. Agora quem precisa ir, ela serve. O pastor é a mesma coisa.
ministério para servir. Muitas vezes eu recebi um telefonema, eu estava almoçando. Olha, eu preciso falar com o pastor, mas ele está almoçando, mas eu preciso falar agora. E o que o pastor fez? Largou a comida, foi lá, conversou com o pastor. Na hora que ele voltou, estava tudo frio. Ele botou lá para esquentar, para comer. O que eu quero dizer é isso, não está nada errado, não, está aí para servir. Olha o que Jesus disse: quem é maior, o que serve ou o que é servir? E ele serve. Maior é o que é servir. Ele disse: eu estou entre vocês como quem serve. Entendeu? Então, o que nós precisamos? Todos nós. Eu estou aqui para servir. Então, se você entrar na igreja um dia e o pastor não te der a oportunidade, você já teve a oportunidade de estar adorando o Senhor na casa dele. Que é oportunidade maior do que essa? Mas eu não falei, eu queria mostrar meus dotes. Teve uma vez que o membro chegou para mim: pastor, eu quero um dia entrar na igreja e o senhor começar a me elogiar, mostrar, fulano é isso, fulano é aquilo, faz isso, faz aquilo. E eu fiquei olhando para ele e falei: meu irmão, então você vai ficar velho aqui. Duas coisas que ele disse para mim, uma foi essa, outra disse assim: pastor, estou esperando o senhor montar o seu grupinho aí. Eu falei: mas eu já tenho um grupinho, a igreja toda. Não, eu estou dizendo um grupinho daquele que o senhor decide lá no cantinho. Eu falei: meu irmão, pastor Gênesis não trabalha assim, 36 anos você não. Quem é o grupo, pastor Gênesis? É a igreja. E a graça de Deus por misericórdia. Então, irmão, como servir? Servir é assim, servir bem. Mas vamos lá. Ética individual. Para o cumprimento da sua missão moral, é indispensável o homem manter-se como ser vivo, com todos os poderes desenvolvidos na sua integridade. O que quer dizer um homem íntegro? Quem define para mim um homem íntegro aí? Reto, temente a Deus. Pode falar. O homem íntegro é aquele homem que a gente olha e fala, ele não tem duas palavras, nem duas atitudes, ele não é de dúbio pensamento. Ele é aquele homem íntegro. Olha o que foi citado aqui, não é? O Jó. Você sabia que Jó não era hebreu? Ele não era da descendência de Abraão, dos hebreus, não. Jó, ele ouviu falar de Deus e abraçou a fé. Ouviu os ensinamentos e agarrou tudo. Só que ele levou Deus a sério. Às vezes o crente não leva a Deus a sério, nem a palavra de Deus a sério. E ele não conhece o verdadeiro Deus. Porque como ele não vê como um ser real, então ele não desfruta desse poderoso Deus que quer usá-lo para mostrar ao mundo que é um Deus todo-poderoso, que quer abençoar as vidas, está com eles para abençoar. Deus não quer mandar, Deus não quer fazer de você um escravo, Deus quer fazer de você um servo. Por isso é que o salmista disse que a minha orelha furaste. Você sabe quando é que um escravo tinha a orelha furada? Porque a palavra servo quer dizer escravo. Mas o próprio Jesus diz: não vou chamar de servo, eu vou chamar vocês de amigos. Não é? E eu pergunto aqui: quem é que tem Jesus como seu amigo aqui? Jesus é meu amigo, você sente que ele é teu amigo? Eu vou dizer uma coisa para você: Jesus é meu amigo. Quem pode dizer se Jesus é meu amigo? Diga aí. Jesus é meu amigo. Olha, uma vez um marginal no meio desses bandidos, né, se converteu a Jesus e encontrou com outro marginal e disse assim: rapaz, encontrei um grande amigo. Aí o camarada falou: mas tu sabe que nós não temos amigo. Na hora do aperto a gente entrega um ao outro fuzil até se tocar. Que história é essa? Não, mas nesse você pode confiar. Ele disse assim: quem é ele? Jesus Cristo. Aleluia. Aí nasceu o hino. Aleluia. O seu nome é Deus de honra. Nesse a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Não lembrei bem a letra, não. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso: eu encontrei esse amigo. Sabe quando esse amigo está comigo? Desde quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, ele estava comigo. Ali ele já interviu, que eu fui para ser abortado, mas chegou lá, Deus deu uma tremedeira no médico, o médico devolveu o dinheiro à mãe,
ela saiu por lá e acabou me dando para minha avó que me criou, não tive leite, eu comi abobrinha, ela disse assim, por isso que você fala demais, eu não como abobrinha não. Não vem essa história. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. E a Bíblia diz assim, amigos mais chegados do que um irmão. E quem é amigo de Jesus, amigo, você é amigo, ó, todo poderoso, dono do ouro, dono. Eu não tenho falta de nada. Me medo, pastor Luiz, em cada enrascada financeira, que as pessoas dizem para mim, o senhor é bom da cabeça. Eu falei, eu acho que ainda sou, ainda não caduquei não. Mas o senhor não está vendo que não deve nem aconselhar. Quando eu entro para fazer um projeto, não foi esse sítio. Como é que o senhor vai esquentar a cabeça com isso? Ah, isso para lá e tal. Eu falei, meu irmão, quer vir comigo? Quando eu fui fazer aquele projeto de enviar missionários para a Bolívia, que eu queria enviar uma quantidade de missionários, alguém olhou para mim e disse assim, o senhor já está velho. E a pior coisa que tem esse conceito de já está velho. E o pior é que a gente acaba acreditando que já está mesmo. Não faz mais nada, por isso que eu vou casar de novo. Porque está velho, vai morrer. Eu morro. Caso hoje morra amanhã, daí glória a Deus. Eu ouvi de uma pessoa e guardei, Deus não nos fez para morrer, Ele nos fez para viver. Por isso que Ele deu a vida dele e disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Mas a cultura brasileira e do mundo inteiro está velho, deixa no canto. Cuidado com ele. Olha, bota um chinelinho. Cuidado. Não, tudo bem, tenha cuidado. Mas o homem está vivo. Amém. O povo tomou um susto quando eu disse que ia casar. Não, que é verdade, mas olha. E aí vem os contra. Eu sou contra, eu também sou contra. Os filhos ficam tudo preocupados. Não preocupa não. Vai deixar. Que eu conversei com Deus. Você tem amigo? Conversa com teu amigo. Aleluia. Conversa com teu amigo qual é o teu problema. Esse amigo resolve problemas. Seja de que ordem for. É você entregar. É o Salmo 37:5. Como é que está lá? Vamos ler juntos? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo ele fará. Mas aí é preciso crer, não é? Que aquele que duvida não recebe nada. Mas se você crê, oh glória a Deus, tudo é possível ao que crê. Paulo chama a atenção de Timóteo para esse fato quando diz: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Está lá em 1 Timóteo 4,16. Olha só, crê. Eu não posso pregar, pastor Luiz, uma coisa que eu não creio. Você deve pregar crendo. Você chegar diante do púlpito da casa de Deus, as pessoas entram na igreja precisando de ouvir uma palavra de fé, precisando de ouvir uma palavra de experiência. Eles querem ser edificados, ser abençoados. Mas o homem sobe no púlpito e começa, irmãos, a coisa está ruim, viu? Esse governo que está aí, meu irmão, o povo tem um governo que merece, tem esse governo que merecemos, mas nós temos um Deus que é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai fazer a obra. É Deus. Eu estava indo para Bolívia uma vez para fazer um trabalho, pastores de igreja batista ligaram para mim, pastor, não vá. Esse Diego Moraes que está lá, ele está acabando com essa igreja, está matando. O que o senhor falou? Meu irmão, eu estou indo fazer a obra de Deus. Mas tem gente que não era Deus na obra também, mas o senhor não vai. Os telefones, enquanto eu estava viajando, os telefones que eu recebi, aquele telefone de volta. Eu disse, eu não vou voltar. Fui, fiz a obra, ganhei muita. Numa pregação eu ganhei 32 bolivianos para Jesus. E se eu voltasse? Porque eu não falo boliviano nem espanhol, né? Aí ele veio pedir uma tradutora para falar. Mas eles disseram, da metade em diante nós já entendíamos claramente o que o senhor estava falando. Porque de tanto traduzir, eu fui, aquilo foi, vamos dizer, imprimido na minha mente,
E eu comecei a pregar, o pastor Cupertino estava comigo e disse, pastor Gênesis, eu contei, porque eu estava no povo, mas a coisa pegou tanto fogo que eu larguei, eu fui para o meio do povo. E aí o povo passava por mim, caía de boca no pó, aceitando Jesus. Irmãos, é glória de Deus. Graças a Deus. Vai, faz a obra. Você tem um amigo? Você está seguindo com ele? Quem segue com ele? Vou dizer para você, não tem falta de nada. Não tem falta de nada. Daí a necessidade de você ter cuidado com você mesmo e com a doutrina. É aquilo que eu estava falando, que Paulo está dizendo para Timóteo, tem que cuidar de ti e da doutrina. Por que cuidar da doutrina? A doutrina é ensinamento. Sem ensinamento, o povo sucumbe. Estava em determinado lugar, não vou endereçar para não estar se gloriando da desgraça dos outros, não me gloriando da desgraça dos outros. Mas apareceu uma pessoa que abriu um trabalho e encheu, veio fazendo aquele trabalho, tudo assim. Agora eu falei assim, pastor, eu tenho que ir lá visitar fulano, porque voltou para as drogas. Eu não posso me gloriar disso, meu irmão. Mas eu digo assim, por que esse homem voltou para as drogas? Falta de conhecimento. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Aleluia. Você prega, viu o que você prega, e Deus vai provar que Ele é Deus para você. Aleluia. Então nós precisamos tomar cuidado. Desde o momento em que o homem reconhece sua missão e que para cumpri-la precisa de todos os dons naturais recebidos do Criador, ele tem que admitir que é primordial conservar tais poderes pelos quais há de realizar sua tarefa neste mundo. Deus me deu o dom, me deu mesmo, irmão. Eu não posso me orgulhar, eu tenho que gemer pela responsabilidade do dom. Quando deu a pandemia, os tempos todos fecharam. Eu ajoelhei e falei, Senhor, Tu me deste um dom, e os tempos estão fechados. Tu vai me ajudar? E eu vou abrir uma live aqui para pregar. Irmãos, o que eu vi, eu chegava a ter 900 comentários, 1000 comentários, naqueles dias de tempos fechados. Gente que assistia daqui, de outros estados, de outros países, e eu estava lá fazendo. Mas teve um dia que eu cansei. Disse assim, Senhor, dá muito trabalho, eu tenho que, só estou depois de meia-noite mandando mensagem, e tenho que preparar isso daí, e tal. Aí eu disse, vou parar. Quando eu disse eu vou parar, aí estava um programa Clamor do Meio-Dia, e o missionário estava, Renato Stilenz, ele estava no ar, e eu entrei e ele disse, pastor Gênesis, o senhor está aí? Eu disse, eu estou te ouvindo, meu irmão, Deus abençoe. Pastor Gênesis, Deus manda te dizer, não pague. Olha só, ele não falou mais nada, pastor. Não pague, não é teu, é meu esse trabalho. Você não sabe quantas pessoas estão sendo abençoadas. Não é eu cair de joelho chorando. Eu falei assim, não, acabou. É um curioso que o bicho, ele tem seus adeptos, às vezes até de crentes que não vigiam, né? Cheguei na Assembleia Geral, um pastor de uma região. Pastor Gênesis, o senhor se exibindo nessas lives, né? Eu falei, eu me exibindo? Aí eu lembrei ele falou em abril, eu lembrei que Deus tinha dito para mim lá em dezembro, que eu vou ficar e quero, sabe? Porque se você quiser agradar as pessoas, você acaba desagradando a Deus. Então, no mundo, Deus te deu dons, é cântico, cante. Ore a Deus, prepare, faça o melhor que você puder fazer. Eu não gosto de político não, mas às vezes eu ouço palavra dele que eu acho interessante. Um dia o Paulo Maluf está fazendo uma declaração à política. Ele diz, eu fui o melhor governador que pude ser. Eu falei, está certo. Então eu digo, eu sou o melhor que eu posso ser, não posso ser mais, não devo ser menos. Mas o que eu preciso é o seguinte, é entender a tarefa que está nas minhas mãos. Não é isso? Paulo, ao longo das epístolas, enfatiza a necessidade do cristão ter cuidados especiais consigo. Guarda os teus olhos, guarda os teus pés, guarda os teus ouvidos. Os 5 sentidos que nós já estudamos aqui, eu não vou repetir.
que manda mensagem para dentro de nós. Nós temos que cuidar deles, para que eles estejam sempre ligados com o céu. Satanás quer tanto entretenimento, não é? Tem pessoas que não desligam o celular, mas não tem tempo para orar, ler a Bíblia ou cultuar a Deus. Que pena. Somos crentes, vamos dizer, magricelos, espiritualmente falando, sem condição. Portanto, veja prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Está lá em Efésios 5, 15, 16. Você tem que saber administrar o seu tempo, não é? No domingo, nós tivemos aquele trabalho maravilhoso no sábado, né? E eu à noite fui dormir. Quando eu dormi, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu pregava para um vizinho meu, entendeu? Com a família dele. E eu pregava, e a mensagem que Deus mandava eu pregar era essa: prega sobre o amor de Deus pela sua criatura. E ele dava os textos todos do sonho. E eu acordei glorificando a Deus. Depois eu cheguei perto dele: Roberto, você sabia que eu tive um sonho com você? Teve um sonho comigo? Tive. Aí contei: vou te falar ligeiro, que eu estou correndo, aí tem que levar uma pessoa lá para tomar o avião. Mas vou lhe dizer o seguinte: vá na igreja hoje, você e leva a sua família, que Deus mandou eu pregar uma mensagem para o teu coração. Você precisa conhecer mais do amor que Deus tem por você. Chegou a noite, eu vejo com a família dele toda sentada. Eu não tive dificuldade nenhuma, né? Eu já tinha dado a mensagem, vai a mensagem. Na mensagem ele chorava e me abraçava. A mulher dele, pastor, ele não foi me abraçar não. Mas enquanto o senhor pregava, o homem chorou a mensagem todinha. Então, irmãos, buscar. Deixa a casa aberta para o Senhor entrar. O Senhor quer te usar. Quem quer ser usado pelo Senhor? Diga assim: eu quero ser usado pelo Senhor. Há um mundo necessitado. E Deus está olhando para nós. O que eu estou fazendo para servir o Senhor? Como é que eu estou me preparando? Eu e nós temos visto Deus operar. E Ele opera mesmo. Mas o que é que nós precisamos a fazer? Não é? É ler aquele texto lá de Isaías 6, quando Deus faz aquele trabalho com Isaías, né? Primeiro tira as impurezas dele, e aí depois Deus olha e diz assim: quem há de ir por nós? Qual foi a palavra de Isaías? Eis-me aqui, envia-me aqui. Não é? Você já parou para pensar? Agora vai conhecer a trajetória de Davi, de Isaías, nesse período de profecia, porque tem lutas, tem provas. Mas, irmãos, é muito maravilhoso fazer a obra de Deus, sobretudo que você se sente realizado. Eu, quando vejo as almas servindo ao Senhor, um dia eu estava pregando na igreja de São Miguel Paulista 7, de repente armou-se como se fosse uma plataforma, foi armando. Aí eu vi, você que trabalha com encerramento, né, montando aquilo como se fosse preparando para fazer alguma coisa. Chegou lá no banco, virou para um casal. Aí eu olhei aquilo, falei: meu Deus. Aí eu falei: irmãos, tive uma visão assim. Cortei a visão. Na hora do apelo, eu falei: tem alguém, olha só, tem alguém aqui que está sentindo desejo de aceitar Jesus, começar uma vida com Jesus? O nome da moça é Amanda. Amanda levantou e veio correndo: eu quero. Já batizou, é membro da igreja. E o esposo veio também. Eu falei: e você, Lucas? O que você sentiu? Pastor, não vou negar para o senhor, não senti nada. Eu falei: mas eu vou orar por você, porque ela vai batizar e você vai batizar junto com ela. E ele ficou ouvindo nos cultos, etc. Um dia nós estávamos fazendo culto, dessa vez foi o Lucas. Levantou e disse: eu quero também aceitar Jesus. Batizar os dois. Porque Jesus, se operava, continuou operando. Ele não mudou, não. Ele não parou, não. O que nós precisamos é nos lançar nas mãos dele para ele fazer algo. E tenho visto pessoas que sobem aquele fundo em lágrimas e aceitam Jesus. Em lágrimas. Eu tenho visto isso.
para a glória do Senhor. É o Senhor que faz essas coisas. Eu não posso dizer que eu faço. É o Senhor que faz. Mas nós temos que buscar. Nós temos que nos colocar nas mãos do Senhor. Não é ficar achando que vai ou não vai dar certo. Se coloca nas mãos do Senhor e diz: Senhor, eis-me aqui. Estou aqui para fazer a tua obra. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não sou, mas tu és. Eu não posso, mas tu podes. Aleluia. E deixa Deus trabalhar e fazer a obra dele. Amém, querido? O ser humano precisa defender-se de 3 inimigos. Diga comigo: o ser humano precisa defender-se de 3 inimigos. Quais são eles? Vamos lá. Diga comigo: a morte, a doença e a pobreza. Pastor, mas nós somos pobres. Irmão, a palavra pobre não quer dizer uma pessoa que tem menos, não. Pobre é aquele que se acomoda e não tem nada e viver só pedindo. Isso é que é pobreza. Ah, eu não tenho não, mas tem um vizinho ali, sempre traz uma cestinha para mim, não é? E fica ali. Vizinho, e é certo. Meu irmão, isso é pobre. Isso é pobre. Porque se você crê em Deus, a Bíblia diz: emprestarás a muitas pessoas, mas você não vai tomar emprestado. Se você ouvir a minha voz, está lá em Deuteronômio 28, e cumprir os meus mandamentos, os meus estatutos, não. Queridos, é a palavra de Deus, são promessas. Eu digo sempre, a promessa de Deus, ela é condicional. Ela não é incondicional. Você quer ver? Ah, o Senhor vai pregar a doutrina da prosperidade. Eu não preciso pregar, a Bíblia já fala. Mas quando é que é a prosperidade da Bíblia? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, depois fazei prova de mim. Se eu não abrir a janela do céu, não derramar sobre vós bênção com abastança. Aqui está um homem, 61 de crente. Eu nunca deixo de fazer aquilo que é minha obrigação, que ninguém entrega dízimo. Dízimo você paga. Ninguém dá dízimo. Dízimo você entrega. Ele é do Senhor. Eu sempre entendi isso, irmãos. E não pode ser diferente. E você já percebeu que não diz trazer o dízimo? Trazer os, plural. Dízimo, por quê? Porque às vezes eu tenho um salário fixo, sou aposentado, tenho mais uma ajuda da igreja, mas eu não recebo também daqui e dali. O que é só os dízimos? É eu pegar isso tudo, isso se chama fidelidade. Pegar isso tudo, anotar no caderninho, esse é do Senhor. Eu conheci um homem aqui em São Paulo, acho que ele já faleceu, eu me conheceu, Matheus deve se lembrar, ele é de Santa Adélia. Né? Esse homem era um homem rude, mas um homem crente. Né? Um dia ele recebeu lá o dinheiro dele, foi na igreja, pagou o dízimo, enrolou o saláriozinho dele, botou no bolso, foi para casa. Quando chegou em casa, cadê o salário dele? Ele fez a oração mais atrevida, tu sabe, né? Ele fez a oração. Outro dia eu estava contando esse testemunho e estava na igreja. O pastor foi eu. Eu falei: amém, meu irmão, vê se eu estou acrescentando alguma coisa. Mas aí o que acontece? Ele caiu o dinheiro, perdeu o dinheiro e fez a oração atrevida. Que foi a oração: Jesus, eu dei o que era teu, agora eu quero o que é meu. Vocês estão percebendo que o homem fiel, às vezes ele é atrevido? E vou dizer mais para vocês: Deus gosta desse atendimento. Você está recheado de fé, de convicção de Deus. Aí ele teve um sonho, foi dormir. Foi dormir e teve um sonho. No sonho, ele saía andando pelo lugar que tinha vindo, olhou uma folha assim, levantou a folha, o dinheiro dele estava lá, todinho. No sonho, ele levantou, saiu correndo, foi, olhou a folha, levantou, o dinheiro estava lá. Aí ele: obrigado, Jesus. Aleluia. Olha, esse é o Deus que nós servimos. Você quer ver Deus? Você se lembra que está escrito lá em 42 de Jó, versículo 5? Olha o que Jó diz: eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Por que Jó disse agora os meus olhos te veem?
Jó passou por aquela provação, perdeu todos os bens, todos os filhos, a saúde. O que Jó ficou resumido? O homem mais rico do Oriente ficou resumido a um caco de telha, que é a única coisa que ele tinha para coçar as suas coceiras do corpo. Até que a mulher ouviu como pele e osso. Ele não tinha mais carro. Quando ele levantou aquele dedinho dele cadavérico, parece que eu estou vendo Jó fazendo essa oração. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Esses olhos e não outros o verão. Irmão, não é brincadeira. A prova, o homem como ele estava, não é? Mas depois desse ajuste aí, o que Deus fez? Deus mudou o cativeiro de Jó. Se ele tinha 5.000 bichos, passou a ter 10.000. Se tinha 500.000, tudo que ele tinha dobrou. Só teve uma coisa que não dobrou. Que não dobrou dos bens ou do que Jó possuiu? O que não dobrou? Os filhos. Se for aqui ler Bíblia, os filhos. Teve 3 filhas, uma eu lembro o nome dela, Gemima. Disse que eram as mulheres mais lindas, e outros 7 filhos. E ainda viveu muitos e muitos e muitos. Eu vi a terceira, parece que viu até a terceira ou quarta geração. Não sei. Eu sei dizer que vale a pena confiar nesse Deus, crer e viver, levando Deus a sério nas nossas vidas. Porque às vezes nós levamos Deus a sério, mas acontece que não sei se dá vontade de Deus. Meu irmão, para de dúvida. Olha o que está escrito lá, Tiago 1,7. Peça não duvidando. Porque o que duvida é semelhante a onda do mar. Não pense da onde que receberá alguma coisa do Senhor. O Senhor não gosta da dúvida. Alguém já disse que Satanás te leva para o campo da dúvida e te derrota. Pega ele e leva para o campo da fé, que ele já está derrotado. Amém, queridos? Amém. Eu estou já encerrando, né? Para o cristão, a ética individual começa com o autocontrole. Isto é, começa de dentro para fora. Aí vai falar no Salmo 37 que eu já falei, né? Agora vamos falar, ele tem aqui, e eu vou encerrar com esse ponto, ele tem 8 pontos que você precisa de ter para ser abençoado. Diga assim, eu quero ser abençoado. Agora, eu vou ser abençoado. Mas para isso, precisa primeiro confiar no Senhor. Repita comigo. Confiar no Senhor. Segundo, agradar-te do Senhor. Vamos lá. Agradar-te do Senhor. Terceiro, entregar o teu caminho ao Senhor. Entregar o teu caminho ao Senhor. 4, descansar no Senhor. Descansar no Senhor. 5, não te irrites. Não te irrites. Deixa a ira. Deixa a ira. Abandona o furor. Abandona o furor. Não te impaciente. Não te impaciente. A falta de autocontrole acabará mal. Aí na Antônio Stein, eu me lembro que uma vez eu vim aqui naquele tempo, isso estou falando lá de 1987, lá atrás, quando eu comecei aqui a ministrar na igreja de São Miguel, a irmã, esqueci o nome dela, aquela irmã que tinha um filho, Maria Luísa, irmã Maria Luísa. Eu cheguei de repente, não sei se a senhora se lembra, mas que ela estava junto, que ela sempre oravam juntos. Maria Luísa disse assim: eu tenho um problema, eu nunca contei para o pastor, mas eu tenho um problema. Você se lembra disso, Maria? Você estava lá? Eu só disse uma coisa: por que a senhora não pega esse problema na mão do Senhor? Ela olhou para o pastor: todos os dias eu entrego meu problema nas mãos do Senhor. Aí eu peguei uma Bíblia, uma Bíblia de público pesadona, falei: estica a mão. Aí eu botei na mão dela assim, mas fica com a mão esticada. Eu comecei a conversar com ela. Claro, você nessa posição, com a Bíblia de público pesadona, na manhã ela começou a tremer, e eu vi que ela já estava cansada com a Bíblia. Eu falei: minha irmã,
sabe o que eu descobri? Que a minha Bíblia não pesa nada. É claro que não pesa, não está na sua mão, está na minha, como é que vai pesar? Eu falei, me dá a minha Bíblia. Ela está entendendo como é que a gente entrega as coisas para Deus? A mão disse que entregou, mas está para aí, mano. Vocês estão entendendo como é que Deus quer tomar posse dentro da vitória do teu problema? Aí o que aconteceu? A irmã Antônia está aí para confirmar. Eu falei, vamos orar agora e entregar nas mãos do Senhor esse problema? Ela concordou. E nós entregamos nas mãos do Senhor às 10 horas da manhã. Quando foi 16 horas, o filho estava desaparecido de casa. E o problema é que estavam querendo matar o filho dela. Tinha aquele problema de movimento ali e tal. Mas aí quando deu 16 horas, o pastor Dario veio, que estava trabalhando, veio aqui para visitar e estava na casa dela. Quando ele estava na casa dela, qual é o nome do menino? Armando, é. Quando o pastor está lá, o Armando chega na porta, olha que ela não viu o filho há muito tempo, porque ele nem estava andando, porque ele estava sendo procurado pelos outros inimigos. Quando ele chega na porta, o pastor Dario olha para ele, estão querendo te matar, ajoelha aqui que Deus vai te dar o livramento. O que aconteceu? Às 16 horas, oramos por ele, quer dizer, o pastor Dario orou, os irmãos oraram. Depois ele foi para uma chácara que eu tinha lá, que depois passou a ser da igreja, lá em Francisco Morato, Franco da Rocha. Ficou lá um tempão e cuidando dele. Depois aconteceu o problema, mas eu quero mostrar o agir de Deus quando a gente entrega e confia. Vamos dizer junto: entregar e confiar. Vamos falar de novo agora: entregar e confiar. Aí eu vou lembrar de Isaías 64:4. Nunca se viu, nem se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele confiam. Amém, irmão? Eu continuo da outra vez. Vamos ouvir os anúncios. Aleluia, Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Os anúncios da semana são que de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, tem oração aqui na nossa igreja. Quinta-feira tem culto às 19h30 e depois do culto tem ensaio com a União Feminina. Então as irmãs da União Feminina já fiquem atentas ao ensaio, lembrando também aos irmãos que no dia 2 de setembro, que está por vir, já é sem ser nesse sábado agora, já é um outro sábado, dia 2 de setembro, às 18h30, é o aniversário da nossa igreja. O aniversário aqui da igreja em Jardim Lia, dia 2 de setembro, às 18h30. Domingo, às 17h30, tem escola bíblica dominical e às 19 horas tem culto. Assim eu agradeço a oportunidade. Sábado de manhã? Sim. Sábado nós temos uma reunião diácono e as japonesas e as mulheres do diácono para tomar o café aqui no Jardim Lia. Amém? Amém. Paulo está orando da audiência. Pastor, mas é horas. Sempre, 8 horas. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por este culto. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, por cada um, Pai, que entrou por essas portas, Pai, em busca, meu Deus, de aprender mais e mais da tua palavra. Pai, abençoa o teu povo, Pai, derrama a tua graça. Abençoa, meu Deus, cada vizinhança, Pai, aqui, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Jesus possa estar abençoando cada um, Pai, que passa por essas calçadas, Pai, vindo do serviço, Pai, indo, Pai, para a sua casa, Pai. Abençoa, Pai, o teu povo, derrama a tua graça, Pai, pois nós sabemos que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora, querida e amada igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Eu recebo. o grande amor de Deus, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo, Eu recebo. seja com todos vós e com todo o povo de Deus da terra, e todos nós dizemos Amém.
Obrigado.